Agora a gente vai para o último para a gente encerrar, né? Tinha muitas outras fontes aqui, tinha Luciano de Samosata, tinha, né, vários outros, mas as principais são essas, né? Enfim. Então, vamos analisar agora o testemunho de Tácito. Tácito, todo mundo sabe, ele foi um grande historiador romano, né? Talvez o maior historiador romano do mundo antigo. Ele vai dizer o seguinte, né? Existe um trecho onde ele provavelmente falou sobre Cristo aí, ou Jesus dos cristãos também. Será? Vamos ver agora os argumentos em torno dessa passagem. Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que, sob o reinado de Tibério, havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Sufocada por um tempo, a superstição mortal irrompeu novamente, não apenas na Judéia, terra onde se originou, mas também na cidade de Roma. Isso aqui até responde você, né? Porque ele está dizendo aqui que na época de Nero, década de 60, pouquinho depois ali de Cláudio, já existia um movimento cristão, né? Que estava sendo perseguido, digamos assim, né? Enfim, mas vamos focar aqui no Cristo, né? Então, veja, ele traz algumas informações importantes aqui para a gente. Ele diz, o nome dele se originava de Cristo, que sob o reinado de Tibério, havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Até que ponto essa passagem aqui é histórica? A gente vai ou melhor, analisar algumas objeções, né? Porque existe. Tem gente que diz, olha, essa passagem é interpolação. Tem gente que diz, isso é tudo interpolação, isso aqui. Tá? Já outros que dizem que não. Não é interpolação, mas que não dá para provar nada em torno dela, porque ela fez uso de fontes cristãs. Entendeu? Então, seria uma fonte enviesada. Mas vamos para esses argumentos agora, tá? Vamos adiantar aqui, porque o povo já está cansado, é de saco cheio da minha cara, né? Já é 1h15. Vamos lá. Objeções ao testemunho de Tácito. Eu coloquei aqui, Shaolin, 4 objeções, tá certo? Ao testemunho de Tácito. Ou seja, aquelas pessoas que duvidam, né, do testemunho, que dizem, olha, esse testemunho não serve de nada, não. Por 4 razões. Podem ter várias outras, né? Enfim, mas essas são as que mais são conhecidas, digamos assim. A citação foi interpolada por cristãos, pois no manuscrito mais antigo da passagem, a expressão é Crestos, né? E não Cristos. Isso aqui eu não vou perder mais meu tempo com isso, porque eu já respondi a questão do Cristos e Crestos no começo da live. Eu não vou focar mais nisso, porque vai ficar muito maçante, né? Vai ficar muito repetitivo. Então, já respondi essa primeira objeção lá com o Suetônio. Depois o pessoal volta aí a live, quem está assistindo depois. Essa passagem não é usada. A segunda objeção que o pessoal faz para depreciar essa fonte de Tácito é a seguinte: eles dizem o seguinte, ó. Essa passagem não é usada por nenhum pai da igreja, o que demonstra total desconhecimento desta passagem pelos cristãos. Novamente, eu posso utilizar o mesmo argumento de Joséfo, né? Ou seja, não faria o menor sentido os pais da igreja os utilizarem, levando em conta as polêmicas que estavam sendo tratadas pelos pais da igreja nos primeiros séculos. Quais eram as polêmicas? A depreciação do nascimento virginal de Cristo, a depreciação, tá certo, da divindade de Cristo, né? Ou seja, os pais da igreja estavam muito preocupados com as questões teológicas da igreja, em defender a teologia cristã. A questão da historicidade de Jesus, o debate sobre a historicidade de Jesus não estava colocado, certo? Não era interesse, não era do interesse até porque ninguém questionava isso. Então eles não iam perder tempo com isso. Eles queriam logo partir para uma questão maior. Ora, todo mundo aqui parte do consenso de que Jesus existiu, beleza. Mas nem todos aceitam que ele é Messias. Nem todos aceitam que ele é Deus. Então os pais da igreja vão fazer o quê? Vão gastar linhas tentando provar que Jesus é Deus, né? Que Jesus é o Messias e assim por diante. Esse era o foco da apologética dos pais da igreja. Então, está respondida essa primeira objeção, né? Ela seria citada se houvesse motivo para isso. 3. Somente Tácito, entre os historiadores romanos, fala de uma relação entre o suposto incêndio em Roma e a perseguição aos cristãos, o que torna a passagem suspeita. Tem gente que diz o seguinte, ó, olha, essa passagem ela só aparece, certo? Na obra de Tácito. Essa questão do incêndio, que faz a correlação, né? Entre o incêndio de Nero e a culpa que Nero atribui aos cristãos, né? Desse incêndio. Esse relato só aparece em quem? Em Tácito. E não aparece em Suetônio. Só que tem um detalhe aí. Suetônio, quando ele está falando de Nero,
é visando única e exclusivamente para depreciar Nero. Suetônio não ia muito com a cara de Nero, tá? E ele fez um tratado para ridicularizar, para criticar Nero, do início ao fim, tá? Diz que ele era um matricida, tá? Usa termos pesados contra Nero o tempo inteiro, tá? Então não faria sentido, por exemplo, ele colocar lá no relato dele que Nero colocou a culpa nos cristãos, tá certo? Por um incêndio, por um detalhe simples. Suetônio, ele não era um cristão. Ele odiava os cristãos. E colocar uma atitude boa de Nero, a atitude de perseguir aos cristãos, seria talvez interpretado pelos leitores de Suetônio como uma contradição. Ou seja, tu estás elogiando isso? Porque, veja, se ele coloca lá, certo? Ele teria que ou elogiar ou criticar. Se ele elogiasse, né, a atitude de Nero, o povo poderia achar estranho. Pô, tu tá elogiando um cara que tu disse que não tem valor nenhum. Então, muito provavelmente ele, para não causar confusão, resolveu deixar isso de lado. É uma provável resposta, embora eu reconheça que é uma resposta que não dá conta de tudo, digamos assim, tá? Ela não responde de todo o problema e eu não posso bater o martelo e dizer é isso e acabou. Porém, tem uma outra resposta. As maiores autoridades de Tácito, em Tácito, os especialistas em Tácito, reconhecem a autenticidade da passagem de Tácito. Não há discussão sobre isso. Quer dizer, há dois autores, né, antigos lá da década de 70 que parece que questionaram isso. Mas os estudos avançam e até hoje a maioria dos historiadores, né, reconhecem a autenticidade da passagem de Tácito. Então, não é uma passagem problemática do ponto de vista histórico quando a gente faz uma análise das outras fontes. Ou seja, o destratamento direcionado aos cristãos pelos romanos está documentado em Plínio, está documentado, tá certo? Nas próprias literaturas cristãs, tá certo? E nas próprias literaturas que não são cristãs também. Então, isso aí é altamente documentado. Olha, a questão das perseguições que envolve a figura dos cristãos nos primeiros séculos, inclusive o Abrantes trouxe aqui uma palestra fantástica sobre isso, onde ele mostra as fontes sobre isso. Cara, está altamente documentado, cara. Tá? O único problema dessa discussão é o seguinte, olha, claro, a gente não pode dizer que houve uma perseguição generalizada nos primeiros séculos. Primeiro, segundo, né? Primeiro, segundo, ali o terceiro século. Seja bem-vindo ao mundo SUV. Chevrolet Track. Né? Não houve uma perseguição de Estado, uma perseguição oficial. Isso aí não houve mesmo, não. Mas dizer que não houve uma perseguição pontual, perseguições pontuais, pô, o relato de Plínio deixa isso na cara da gente. Ele confessa que torturou 2 diaconisas cristãs, já falei isso aqui no início. Por quê? Porque elas não queriam negar a fé. Está lá no testemunho de Plínio. A única forma de você negar isso é você dizer que o testemunho é interpolado. Agora me mostre, me dê a prova disso. Né? Tem gente que está dizendo que é o testemunho da Idade Média, que foi criado depois e não sei o quê. Pô, meu Deus do céu, cara. Fica difícil lidar com pessoas que não levam a sério a documentação. Então, há boas razões para acreditar que sim, as perseguições relatadas por Tácito são, do ponto de vista histórico, bastante prováveis. Tá? Então não tem nada ali. Claro, não se descarta na literatura cristã, né, que os patrísticos tenham magnificado essas perseguições. Como o Abrantes falou muito bem aqui. Mas isso aí é outra discussão. Então, 4. Há um anacronismo, né, eles vão dizer, né, em Tácito, ao chamar Pilatos de procurador ao invés de prefeito. Isso depois contra a fidelidade e a precisão histórica da citação? Não necessariamente. Né? Ele pode ter chamado de procurador para se fazer compreender no começo no ambiente em que ele está. Né? Ou ele pode ter cometido um anacronismo mesmo. Qual é o problema? Isso, de algum modo, vai comprometer a passagem como um todo? Não necessariamente. Autores como Philon, autores como José cometeram vários anacronismos também. Qual é o problema com isso? Né? Isso não depõe totalmente contra José. Eu vou escantear José agora porque ele cometeu um anacronismo em algum momento. Não, falhas ocorrem, mas a gente não pode descartar o documento como um todo por conta de um anacronismo pontual. Né? Isso é um argumento muito frágil, muito precipitado, ao meu ver. Tá? Mas vamos continuar aqui para a gente encerrar. Tá? Eu já fiz as objeções, né? Aqui, ó, eu coloquei aqui, autores contemporâneos, no ponto 3 aqui, ó, autores contemporâneos como José e Philon fizeram uso do título de procurador, que era mais comum em seu tempo. Ou seja, não só foi Tácito que cometeu anacronismo, José também, e Philon. Isso está registrado aí na obra Jesus Fora do Novo Testamento, de Robert Van Vlucht também.
Tá certo? Então, é só ler que vocês vão ver lá as referências que ele cita, tá bom? E 4, tem essa questão aqui, que é muito interessante. Ainda tem gente que diz, não, o texto é interpolação cristã. Pô, pensa comigo, qual é a lógica de você criar uma interpolação demonizando os próprios cristãos? O cristão lá cria uma interpolação demonizando os próprios cristãos. Porque Tácito, se você voltar aqui ó, na citação, ó, certo? Ele vai dizer que o quê? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ele vai dizer que o cristianismo é uma superstição mortal. Ou seja, um termo completamente preconceituoso que ele vai utilizar contra, né, o cristianismo. Você vai ver que não só ele que usa esse termo, Suetônio também. Ele vai dizer que o cristianismo é uma superstição. Plínio também parece que usa esse termo. Parece que é um entendimento comum entre os romanos de que o cristianismo seria uma religião supersticiosa, né? Ou seja, uma superstição pagã, mortal, enfim. Todos os termos pejorativos que ele usa contra o cristianismo demonstram que não se trata de interpolação cristã. Seria muito esquisito um autor cristão interpolar lá, colocar lá, olha aqui, ó, a superstição cristã, né? Ou seja, chamando a própria religião de superstição perniciosa. Pode acontecer? Pode, mas é muito, muito improvável isso aí. E outra coisa, um outro argumento que não está aí no slide que eu queria lidar aqui com vocês para encerrar. Tem gente que diz o seguinte, olha, a citação é muito interessante. Ele cita Cristo no contexto de Pilatos, né, e tudo mais. Só que tem um problema. Ele pode ter feito uso dos evangelhos. Ele pode ter feito uso de quê? Das fontes cristãs. Então, isso seria um problema. Porque o que é que te garante que as fontes cristãs estão falando corretamente sobre Jesus? Porque os cristãos, eles são cristãos, né? Eles podem ali ter uma razão histórica para mentir, né? Para favorecer a fé deles. Então, eles podem ter feito ali o uso, o tácito, de uma fonte cristã, né? Só que aí tem um problema. Tem um problema. Seria muito mais simples o Tácito negar essa fonte. Por que Tácito iria usar a fonte cristã de uma religião que ele mesmo definia como perniciosa? Por que ele iria fazer uso de fontes como essa e tomá-las como verdadeiras? Me explica aí. Se ele toma essas fontes como verdadeiras, é porque para ele parece existir alguma base histórica para esses relatos, que envolve Cristo no contexto de Pilatos, de um Jesus que foi crucificado no contexto de Pilatos. Parece que há uma razão histórica para ele acreditar nisso, porque ele toma aquelas fontes como verdade. E note, eu mostrei um debate com o Rabelo, eu tive um debate no meu canal com o Rabelo, eu peguei a fonte de Tácito, e eu peguei umas 6 passagens de Tácito, onde ele fala, olha, havia um boato no tempo de Cláudio, de Nero e de não sei o quê. Eles sempre tinham cuidado de fazer distinção entre boato e o que era histórico. Ora, se esse relato de Jesus aqui era um boato, por que ele não definiu, não começou dizendo que era boato? Não, ele chega ele dizendo, não, ele não diz isso, ó. Deixa eu colocar a passagem aqui para não falar besteira. Ele vai dizer afirmativamente as coisas. Tá? Ele vai dizer, Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens, que sob o nome comum de cristãos eram marcados pela merecida das infâmias. O nome dele se origina de Cristo, que sob o reinado de Tibério havia sofrido a pena de morte por um decreto de Pôncio Pilato. Nota, ele não, em momento algum ele disse que isso era boato. Ele toma isso como histórico. Ora, seria muito mais fácil ele negar a fonte. Ele não tinha razão nenhuma para tomar essa história como verdadeira, levando em conta o fato de que ele depreciava essa religião, a religião cristã. Ele poderia chegar e dizer o seguinte, olha, esses cristãos são mentirosos, sem vergonhas, e eu não tenho razão nenhuma para tomar a história desse Jesus como verdadeira. O que é que me garante que esse Cristo morreu crucificado? Mas ele não faz isso em momento nenhum. Ele não usa termos como boato, como ele vai usar mais de 6 vezes para relatar certas ocorrências específicas no contexto de Cláudio, de Nero e assim por diante. Tá certo? No meu canal eu mostro isso em um debate com o Rabelo. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Isso é uma evidência para a autenticidade da passagem, tá certo? Uma evidência muito forte, inclusive. Porque ele toma, mesmo que eu diga, ele fez uso de fonte cristã. Ah, e daí que ele fez? A questão é que ele tomou ela como verdade, mesmo sem ter razão para fazer isso. Sem ter razão nenhuma para fazer isso. A razão era outra, era depreciar a fé. E uma das formas de depreciar era dizer, olha, esse teu líder aí sequer existiu. Por que ele não disse isso? Esse teu líder aí nem existiu. Quanto mais morreu numa cruz. Por que ele não disse isso? Seria muito mais fácil, né? Mas ele não fez, ele toma isso como verdade. Então é uma evidência de que a fonte é autêntica e de que Tácito tomava
né, esse relato como autêntico. Ele pode ter feito uso, alguns autores, como Robert Van Vroost e o John P. Maia, eles usam a possibilidade de Tácito ter conhecimento de fontes senatoriais sobre Jesus do tempo de Tibério. Entende? Mas não dá para provar isso, tá? É muito controverso isso e existem fraquezas nesse ponto também, tá bom? Então não vou dizer que foi isso e acabou. Eu sou honesto com vocês, tá bom? Então, de todo é isso, pessoal. E para finalizar,